Bom dia, pessoal. Vamos lá para a nossa correção da lista 5 de geometria. Exercício 1. Identifique a propriedade diferenciadora do quadrado. O que difere, né? O que é diferente do quadrado em relação aos quadriláteros. Então, eu tenho que observar o que é diferente dos demais, o que pertence somente ao quadrado. Na letra A, ele fala o seguinte: os quatro ângulos internos são retos. Eu posso dizer que isso é uma característica somente do quadrado? Que não tem outros quadriláteros com essa mesma característica? Não, não posso. Por quê? Porque eu também tenho quatro ângulos internos retos no retângulo, então ela também é uma característica do retângulo. Então, eu já posso falar que ela não é diferenciadora do quadrado. Na letra B, os lados opostos são paralelos e iguais. Os lados opostos paralelos e iguais eu também tenho no retângulo, eu também tenho no losango, eu também tenho no paralelogramo. Então, os lados opostos paralelos e iguais não pertencem somente ao quadrado. Letra C. As diagonais são congruentes e perpendiculares entre si. Prof, eu esqueci o que quer dizer perpendiculares. Vamos lá. O prof colocou aqui para vocês verificarem. Perpendicular é quando eu tenho o encontro das duas diagonais e elas formam ângulos de 90 graus. Essa formação de 90 graus significa ser perpendicular. E as diagonais do quadrado, elas possuem as mesmas medidas, congruentes, como diz aqui na letra C. Mas, prof, então quer dizer, eu estou vendo de vermelhinho aqui já marcado, ela é uma característica diferenciadora do quadrado? Sim, mas nós devemos lembrar que as diagonais do retângulo, elas são congruentes, mas não são perpendiculares. As diagonais do losango são perpendiculares, mas não são congruentes. Então, essa propriedade, ela difere das outras em quê? Em ser as duas ao mesmo tempo. Pode ser que tenha diagonais congruentes e perpendiculares no losango? Pode, mas daí esse losango, além dele ser losango, ele vai ser o quê? Um quadrado. Essas características, elas podem pertencer ao retângulo? Podem, mas esse retângulo, ele também vai ser um quadrado. Então, essa característica, ela é diferenciada para o quadrado, por isso nós colocamos. A letra D, vamos só ver por que ela é errada. As diagonais se interceptam ao meio? As diagonais, elas se interceptam ao meio no retângulo. Então, ela não é diferenciadora do quadrado, né? Então, ela já não difere nessa questão dela também pertencer ao nosso retângulo, ok? Número 2. Fábio estava estudando sobre as classificações e propriedades dos quadriláteros e formulou 4 afirmativas apresentadas a seguir. Primeira afirmativa: nem todo quadrado é retângulo. Nem todo quadrado é retângulo? Como nem todo quadrado é um retângulo? Nós sabemos que para ser um quadrado ele tem que ter todos os lados iguais e os 4 ângulos retos, correto? E automaticamente, se o quadrado tem todos os lados iguais, os lados opostos deles serão iguais. E qual que é a característica do retângulo? É ter os lados opostos iguais, paralelos e 4 ângulos retos. Então, é a mesma característica do quadrado. Então, eu posso dizer que todo quadrado é retângulo. Então, essa afirmativa está falsa porque ele fala nem todo, mas sim, eu posso afirmar que todo quadrado é um retângulo. Pela simples, vamos lembrar da característica, por falar que o quadrado tem os lados opostos paralelos e iguais e 4 ângulos retos, e é a característica do retângulo, ok? Na afirmativa 2, todo losango, ele é paralelogramo? Sim, por que todo losango ele é paralelogramo? Ele está dizendo a verdade, porque para ser um losango, eu tenho que ter 4 lados iguais. Só que esses 4 lados iguais, os paralelos são iguais. Então, ele tem os lados opostos paralelos e iguais, que é a característica do paralelogramo, ter lados opostos paralelos e iguais. Então, eu posso sim falar, todo losango tem essa característica.
Questão afirmativa 3. Todo paralelogramo ele é retângulo? Por que que não? Porque a característica principal do paralelogramo é lados opostos iguais e paralelos. Ele não faz afirmativa sobre o meu ângulo. Para a gente lembrar, ó, a figura de um paralelogramo tá aqui. Ele não tem obrigação de ter os 4 ângulos retos. Ele tem dos lados opostos serem iguais e paralelos, tá bom? Então, ele não precisa ter os 4 ângulos retos. Então, por isso que eu não posso dizer que todo paralelogramo é retângulo, porque para ser retângulo eu preciso dos ângulos retos. Afirmativa 4. Nem todo trapézio ele é um paralelogramo. Verdade, nem todo trapézio ele é um paralelogramo. Por quê? Porque o trapézio, a característica principal dele é ter apenas, pelo menos, né? Apenas não, vamos consertar. É ter pelo menos um par de lados paralelos. Então, ele não tem a necessidade de ter os 2 pares paralelos. E o paralelogramo, ele tem sim que ter os 2 pares de lados paralelos e nem todo trapézio precisa, ok? Quer ver? Deixa a prof achar aqui para vocês terem uma ideia do nosso trapézio. Aquele aqui, ó, para lembrar vocês. Esses 2 lados, eles são paralelos. Agora, esse daqui, ele não precisa ser. Então, o meu trapézio não tem a obrigação de ter todos os lados opostos paralelos, ok? Então, por isso que ele fala, nem todo trapézio é paralelo. É paralelogramo, tá bom? Então, vamos lá na afirmativa 2 e 4, que nós falamos que foi verdadeira, certo? Vamos para o exercício 3. Marque a seguir a afirmativa correta relacionada a alguns dos tipos de quadriláteros convexos existentes. Todo retângulo, ele é um quadrado? Nós falamos que o retângulo ele precisa ter os lados opostos iguais e paralelos. Só os opostos iguais. E para ser um quadrado eu preciso de todos os lados iguais. Então eu não posso dizer que todo retângulo ele é um quadrado, porque nem todo retângulo vai ter os lados iguais. Ó, vamos pegar um exemplo de novo, quer ver? Ó, é um retângulo. Eu tenho os 4 lados iguais? Não, então não posso falar que todo retângulo ele é um quadrado, ok? Todo paralelogramo ele é um losango? Vamos ver aqui se a gente acha o nosso paralelogramo. Aqui, ó. Ó, se nós desenharmos esse paralelogramo, vou esticar ele um pouquinho mais. Ó, para ser um paralelogramo, ele tem os lados opostos iguais e paralelos. E para ser um losango, ele tem a obrigação de ter os 4 lados de mesma medida. Então, eu não posso dizer que todo paralelogramo ele é um losango, porque nem todo paralelogramo eu vou ter os 4 lados de mesma medida, ok? Letra C. Todo losango ele é um retângulo? Nós falamos que para ser um retângulo eu tenho que ter os 4 ângulos retos. Olha o nosso losango aqui, ó. Ele tem os 4 ângulos retos? Não, ele não vai ter os 4 ângulos retos. Então, a característica do losango é ter todos os lados iguais. Ele não afirma sobre os nossos ângulos. Apenas os ângulos opostos, eles vão possuir a mesma medida, ok? Todo quadrado é um losango? Vamos lá, nosso quadrado. Se eu tenho um quadrado, nós falamos que a característica do quadrado é ter todos os lados iguais. E a característica do losango também é ter todos os lados iguais. Então, sim, eu posso dizer que todo quadrado é um losango, ok? Vamos continuar. Exercício 4. Todo polígono de 4 lados é denominado quadrilátero. Alguns quadriláteros possuem propriedades específicas. Quanto às propriedades dos quadriláteros, verifica-se que as diagonais, então ele vai estar falando sobre quem? As diagonais de um retângulo são bissetrizes dos ângulos internos. O que quer dizer bissetrizes, prof? As bissetrizes é um segmento que divide um ângulo em 2 partes iguais. Então, num retângulo, as diagonais elas não são bissetrizes. Por quê?
Porque num retângulo eu não tenho obrigação de ter os 4 lados iguais. Então, as minhas diagonais não dividem os ângulos em partes iguais também. Na letra B, as diagonais de um retângulo são congruentes? Sim, agora sim, eu posso dizer que as diagonais de um losango, de um retângulo, elas possuem a mesma medida, sim. Ó, vamos usar esse mesmo desenho. Eu posso dizer que isso daqui é um retângulo também, não posso? Se nós esticarmos ele para cá e fizermos a nossa diagonal, ela não vai continuar da mesma maneira, com a mesma medida? Então, nós podemos dizer sim que as diagonais elas são iguais. Letra C. Todo paralelogramo, as diagonais de todo paralelogramo são congruentes? Ó, o prof desenhou aqui. Essa diagonal é o mesmo tamanho dessa daqui? Não. Lembra que para ser paralelogramo, os lados opostos devem ser iguais e paralelos, mas as diagonais elas não possuem a mesma medida. E letra D, de um losango são congruentes? Ó, só para vocês observarem. Vou pegar o nosso losango aqui de novo. Eu vou desenhar esse tipo de losango. Se a gente fizer, ó, se nós fizermos a diagonal aqui e se nós fizermos a outra diagonal aqui, elas vão ter o mesmo tamanho? Elas serão congruentes? Também não, né? Essa daqui será bem menor do que a outra. Então, por isso, ela também é errada, ok? Espero que todos tenham entendido. Bom estudo para vocês. Beijão!